Salve, salve, torcedor tricolor. Hoje eu vim trazer as principais notícias do São Paulo. Será que o Medina vai mesmo para o São Paulo? Antes de assistir o vídeo, eu peço que se inscreva no canal e também deixe seu like. Vamos para o vídeo. De falar sobre o São Paulo para responder se Gustavo Medina, zagueiro de 23 anos de idade, que pertence à Ferroviária, interessa mesmo ao tricolor. Esse nome tem sido bastante especulado. A verdade é que ele foi sugerido pelo Juliano Bertolucci coisa de uns 2 meses atrás e passou a ter um pouco mais de força a partir do momento em que o São Paulo não fechou com o Juan. Juan Tressoldi foi devolvido ao Sassuolo, abriu-se na teoria uma vaga para a zaga. O Medina tem 26 jogos na atual temporada e 1 gol, foi formado na base da Ferroviária e já teve emprestado para o Cruzeiro, para o Valladolid e para o Taubaté. Vive seu melhor momento na carreira, é titular absoluto do time que joga a Série B do Campeonato Brasileiro. A boa relação do presidente Júlio Casares com o Bertolucci poderia acabar por facilitar o negócio, mas na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina que assegurou que não existe negociação e que o Medina não será contratado. O foco, de acordo com essa pessoa, no tricolor hoje é a renovação o mais rápido possível do Alan Franco, de quem vou falar daqui a pouco. Só para completar, São Paulo ainda entende que não há necessidade urgente da contratação de um zagueiro, até porque o Ferrarese, que com o Zubeldia jogava como lateral direito, voltará a atuar na função de zagueiro, o que diminui um pouco o ímpeto e a necessidade de contratação urgente de alguém para a zaga. Boa notícia, calma, não se trata de uma excelente notícia, você não vai sair soltando o rojão por aí, mas nos 2 primeiros meses desse ano, o Tricolor conseguiu reduzir em 3 milhões de reais a sua dívida total. Esse valor equivale a mais ou menos 0,2% de tudo que o São Paulo deve. Você vai lembrar que na virada do ano, o São Paulo havia ultrapassado os 900 milhões de reais de endividamento. Essa queda de 3 milhões de reais representa muito pouco, mas ao menos serve para mostrar que o Tricolor conseguiu estancar a sangria e deixou de fazer com que seus débitos aumentassem. Esse talvez seja o primeiro ponto. Durante o período de janeiro e fevereiro, que costumam ser 2 meses em que os clubes de futebol arrecadam menos, o São Paulo ainda conseguiu um superávit bem pequeno, de 157 mil reais. Só para completar, é importante dizer que o São Paulo nem fez muito alarde em cima de todos esses números porque considerou todas as reduções bem discretas. A ideia, com a entrada do FDIC e com a associação ao Marinax, é fazer com que o São Paulo consiga reduzir de forma significativa essa dívida superior a 900 milhões de reais. Só para completar, lembrar que o São Paulo estreia ou reestreia Hernan Crespo como seu treinador contra o Flamengo no Maracanã, jogo que deve acontecer entre os dias 12 e 13 de julho. E o Rafael Tolói, seria ele o zagueiro para compor esse sistema do São Paulo Futebol Clube, onde tem 3 zagueiros, precisaria então de 6? E o caso do Biel, que tá rolando ainda, será que o Biel vem pro São Paulo Futebol Clube? Tem muita coisa para trocarmos uma ideia aqui hoje. O jogo de São Paulo e Flamengo pode não ser adiado mais, já vou te atualizar disso aqui também. E os jogadores do São Paulo, em que pé que está a recuperação, e aí quem deve ser o titular do São Paulo já nas primeiras partidas do técnico Hernan Crespo. A coisa tá ficando muito boa pro nosso lado e eu te trago aqui um vídeo cheio de notícias e informações do nosso São Paulo Futebol Clube, beleza? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. É um prazerzaço ter todos vocês por aqui, meus amigos, minhas amigas, de coração mesmo. Valeu, viu? Valeu por tudo aí, as mensagens sem palavras. Chega nesse like aí, vamos junto nessa jornada para dar essa engrandecida no vídeo, um likeão, e se inscreva aqui também comigo. Vem comigo que eu faça parte dessa família que só cresce. Somos 142 mil nesse canal aqui já, hein? 40 mil no outro, 142 mil aqui, não tem nem palavras. Vem aí, vamos junto. Olha só. Deixa eu começar falando com vocês do jogo do São Paulo e Flamengo, que vai fazer sentido para a escalação do Tricolor nos próximos dias. O São Paulo e Flamengo, que estava previsto para o dia 12 de julho, agora daqui 12, 13, 14 dias agora aí, poderia ter a data adiada por conta do Super Mundial. E aí o São Paulo só pegaria o Red Bull Bragantino lá em Bragança no dia 16. Só que o Flamengo foi eliminado, de forma até, não vou dizer prematura, porque pegou o Bayern, né? Mas assim, o que poderia durar mais alguns dias, eles acabaram e já voltaram pro Brasil. Então, pode ser mantida a data da partida entre São Paulo e Flamengo, porque o Flamengo agora tem até 12, 13... quase 14 jogos, tem aí um período de recuperação e também de preparação. Não é nada
irresponsável colocar o São Paulo e Flamengo para a mesma data. Isso atrapalharia o São Paulo um pouquinho, porque o São Paulo meio que começa um trabalho do zero com o técnico Hernan Crespo. Você troca de técnico, recupera alguns jogadores do elenco, um monte de saídas, um monte de chegadas, é um trabalho aparentemente do zero do São Paulo. Então, quanto mais tempo o Crespo tiver para preparar esses jogadores e mais tempo tivermos também para recuperação de nomes como Ferreirinha e Lucas Moura, por exemplo, é saudável para o time do Tricolor. Mas daqui, eu não sei se tem 31 esse mês, daqui 13, 14 dias também não tem problema nenhum. O Crespo está com os caras já há uns 3, 4 dias já, tem 16, 17 para se preparar, tá de boa, é mais do que o necessário, porque o São Paulo estava pronto já, né? Tava perdido, mas estava pronto. Não é um time também que você tá montando, é um time que já estava montado, tinha alguns ajustes para fazer ali e tá tudo bem. O Flamengo, ele não demonstrou vergonha no Mundial, né? Um timaço que tem que respeitar, apesar da trauletada que tomou do Bayern. O Bayern é um dos maiores times do mundo, então o Flamengo ele volta como um favorito ainda a ganhar do São Paulo. Vamos falar a verdade? O Flamengo no Rio de Janeiro, São Paulo hoje em construção, em reformulação, o Flamengo é favorito mesmo após a eliminação aí, que não teve nada de errado, né? A derrota do Botafogo-Palmeiras é uma derrota vergonhosa. Um time que abriu mão de jogar tanto que o Textor troca o técnico. O do Flamengo, eles não vão mudar nenhuma vírgula ali e estão certos, né? Não é pra enaltecer uma derrota de 4-2 também, chegar aqui e dar o parabéns pros caras. Não, mas é compreensível e é justo, normal, não muda nada. Flamengo é um dos fortes candidatos aí ao título do Campeonato Brasileiro. Agora, quem que joga se o Lucas Moura e o Ferreirinha não voltarem? As últimas que eu tenho deles é que o Ferreirinha e o Lucas Moura, eles estão já treinando dentro do campo, com bola também. É um treino meio fisioterapêutico, né? É alguma coisa assim mais regenerativa, recuperação de partes musculares e de ligamentos, mas não é ainda o treino de rachão. Então, o Oscar e o Marcos Antônio, que já estão totalmente recuperados, o Lucas e o Ferreirinha ainda não. E aí abre pra gente a discussão se Luca e Lucas Ferreira ou Henrique Carmo vão continuar à frente do time do São Paulo. É claro que o Crespo conta hoje com o André Silva, Dineno, Rian Francisco e o próprio Luciano no ataque. Então você vai pensar, bom, não vai ter Lucas Ferreira e Luca juntos com o Oscar? É possível que não mesmo. Deve ter um Luciano no ataque junto com mais um atacante, e aí você tem o Oscar, e aí possivelmente um ponta que vai jogar Luca ou Lucas Ferreira. O Henrique Carmo, ele está saindo à frente de muitas opiniões da galera São Paulina. Por quê? Porque o Lucas Ferreira, ele começou meteoricamente bem, só que ele caiu de produtividade. O Luca, ele é um reserva do Ferreirinha que se recupera até muito provavelmente antes do Lucas Moura. Então o Luca, ele deve sim ser o 12º jogador, mas ainda não deve ser o titular do São Paulo. Nossa, entre Lucas Ferreira ou Luca, é possível que o Lucas Ferreira desbanque o Luca. Inverta a posição, fica o Lucas Ferreira na direita e o Luca na esquerda fica no banco ainda, joga o Luciano na frente e tal. Fica meio penso, fica um pouco mais lento, até fica. Mas aí vai depender do trabalho que o Crespo vai fazer com os laterais também. Se o Crespo conseguir fazer o sistema de 3 zagueiros e implantar os alas avançando bastante, aí o time do São Paulo pode contar com o Luciano e mais um atacante centralizadinhos, o Oscar arrumando ali e um ponta só. Não é problemático um time desse. Tem que ter um técnico. E nós temos. Agora temos um cara de características grandiosas, de um currículo, uma história maravilhosa no futebol e que volta pro tricolor cheio de novas ideias, inovando nos treinos, demonstrando mais conhecimento. Essas informações que, por exemplo, o Crespo demonstra mais conhecimento são informações que vêm lá de dentro. Ele demonstra mais conhecimento de futebol, ele teve uma passagem interessantíssima no futebol lá do Catar, lá do mundo árabe, lá ele teve sim uns títulos na carreira a mais e ele volta se dizendo um treinador mais completo. Isso é importantíssimo de dizer e ressaltar. O cara volta com outras ideias de futebol. Então quem ele vai colocar eu não sei, mas o Henrique Carmo é um caso muito curioso porque ele subiu profissional antes do Lucas Ferreira. Sabia disso aí? Que o Henrique Carmo sobe profissional antes do próprio Lucas Ferreira? E dito isso, que ele subiu antes, ele sobe com o Dorival, junto com o William Gomes, e ele volta pro Sub-20. E aí o Lucas Ferreira ganhou a vaga.
Agora, o Lucas Ferreira, o Henrique Carmo, está tentando de novo tirar a vaga do Lucas Ferreira e pode ser que ele consiga. Na opinião de muitos São Paulinos, ele já desbanca o Lucas Ferreira, que começou muito bem e caiu. Agora talvez teria chegado a vez de Henrique Carmo. Será que até para um time titular do Crespo, o que o Crespo bate no peito e grita a todos os ventos, a todos os 4 cantos do mundo, é que com ele não tem essa de o nome, a idade, é quem está melhor. Ele não se importa se você chama Oscar, se você chama Rodriguinho, é o que ele diz. Ele se importa com quem está melhor para jogar naquele momento. E isso, meus amigos, eu acho muito louco mesmo. Acho que o Crespo é um dos nomes mais capacitados do time de São Paulo aí para o São Paulo. Eu lembro que quando o Crespo ia ser contratado, tava naquela de demitir o Zubeldia ou não, o Tite era nome, Diniz era nome, o Renato Gaúcho era nome, Dorival tava desempregado também, e a grande maioria dos vídeos que eu fiz, todo mundo aceitaria, Jorge Jesus, claro, óbvio, um nome gigantesco, tá? O ganhador pra caramba. Agora, quando tinha os nomes nacionais aqui, os mais corriqueiros, até incluindo alguns gringos como Caixinha e tal, o técnico Crespo era o grande preferido da galera. Por voltar para o São Paulo e ter algo interessante agora a oferecer. Então o Crespo volta e agora é o grande nome da vez. E quando o Crespo esteve aqui, tínhamos Benítez, tínhamos Rigoni, tínhamos um Luciano tá no banco. Será que o Crespo vai conseguir fazer agora? Deixa eu te atualizar de algumas coisas muito interessantes que tem aqui agora. Só vamos olhar as palavras aqui pra gente dar aquela acalmada, que o vídeo é longo, hein? Acalmada na garganta e o melzinho, né? Melzinho com própolis. Obrigado aí quem recomendou. Tá fazendo diferença. Vamos lá. Deixa eu falar com vocês aqui então. O Oscar jogando no time de São Paulo, eu tô falando Lucas Ferreira, Henrique Carmo, estando esses caras da base, muito jovens. Com o Oscar, muda tudo a figura do time, não muda. Você não vai cobrar dos caras da base enquanto o Oscar estiver em campo. É claro, o cara da base atropelou tudo, fez tudo errado, deu tudo errado. Aí tudo bem de você cobrar o cara e falar, troca aí. Mas a verdade é que a responsabilidade para tirar o São Paulo do buraco é do Oscar, que já está recuperado. Caberia então no São Paulo um Oscar e um Luciano juntos? Nós não sabemos ainda. Mas o Benítez, ele passa a ser um nome de um reserva direto para esse time do São Paulo. Você parou para pensar nisso? O São Paulo ele tá precisando de um meia articulador de verdade, um meia capacitado de verdade. Quando o Crespo esteve aqui, o Benítez também esteve. Depois o Benítez ele foi meio que escorraçado daqui do time de São Paulo, né? E agora eu tava levantando o Benítez até por pedido da galera. Não vou assumir essa aí sozinho não, porque muita gente veio me cobrar. Jubão, e o Benítez aí e tal? Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês, porque eu pesquisei aqui antes de fazer o vídeo, olha só. Ele está com 31 anos. Você percebe que esse cara é novo? É engraçado isso aí, né? Ele está com 31 anos. De 13 jogos possíveis lá pelo Goiás, que é o time dele hoje, ele fez 6 jogos já. Então ele tá tentando ali e o contrato dele aqui acaba agora, no mês 11 desse ano aqui. É pra jogar esse Brasileirão Série B. Então ele pode assinar pré-contrato, ele já pode assinar com qualquer clube. Ele é um jogador que poderia ser interessantíssimo pro time do São Paulo, caso o São Paulo optasse por deixar ele no status de reserva e trouxesse aí ele pra ser realmente o cara pra suprir a ausência ali do Oscar. O Oscar não vai aguentar jogar 3 competições simultâneas e o Benítez poderia ser esse cara. Isso é uma coisa que agrada alguma parte da torcida do São Paulo e desagrada a outra. Alguns pensam, o Benítez aqui jogou bola, o Benítez aqui jogou pra caramba, que é o meu pensamento. E é um cara que tem qualidade e poderia vir nesse contexto baratésimo, barato mesmo, e num contexto de status de reserva. Reserva do Oscar, que é o craque que faltava. Quer contratar o Claudinho do Zenit? Tô dentro, tô com vocês, quero. Opa, se eu quero. Quer trazer aí o Messi? Quero, lógico que eu quero. Já que não dá, já que temos que economizar, por que não economizar com o Benítez? E outros olham pro Benítez e falam, isso aqui é retrocesso, é um cara muito machucado, é um cara que quer olhar pra trás quando não deu certo. Tudo isso dá pra ouvir e discutir.
Mas o Benítez, grande parte da torcida que quer, saiba que ele é facílimo de trazer pro Tricolor. Hoje basta um estalo de dedo do Crespo, a diretoria do São Paulo corre e traz lá e praticamente de graça. Beleza? Olha, gente, dito sobre tudo sobre o Benítez, o Biel, o meia atacante, que é do Sporting, o São Paulo ainda segue interessadíssimo, esperando uma resposta dos caras, né? Essa resposta do Sporting e do próprio Biel, ela está para rolar essa semana, mas no meu modo de enxergar, o São Paulo não está tão distante de trazer o Biel como disseram, não é poder de venda, ali é uma questão de o São Paulo conseguir um empréstimo mesmo. O Biel é carta fora do baralho, né, nos planos do Sporting, é um jogador que foi do Grêmio, ele foi do Bahia, agora emprestado, é um time do Sporting que comprou para investir e hoje, não conseguindo vender para ninguém, ele quer emprestar de novo. E aí o São Paulo surge com a proposta oficial para trazer o Biel para cá. O Biel, se chegar no São Paulo, muda alguma coisa em relação ao status quo, a situação mantida do Oscar e do próprio Benítez, que nós acabamos de trabalhar, aliás, nesse vídeo aqui? Não vejo que o Biel tem nenhuma característica igual a do Oscar e nem a característica do Benítez. Oscar, Benítez, Paulo Ganso, eles têm aquele jeitão de criadores de jogada, criatividade no meio campo. O Biel, pra mim, é um cara muito mais parecido com o próprio Lucas Moura do que com o Oscar. Então, precisamos de um reserva pro Lucas Moura? Considero que não. Acho que o Lucas Moura teria o Eric, Rato, Michel Araújo, tudo pra reserva dele. Hoje, tendo o Lucas Ferreira e Henrique Carmo, acho que o São Paulo tem as posições ali. Ah, tem também o Luciano que pode tentar por ali como um segundo atacante. Tem o André Silva, tem também o Luca. Pra mim, não existe necessidade nenhuma de reserva do Lucas Moura. Do Oscar, sim. A parte de criação do São Paulo, a parte inteligente, pensativa, ainda falta. Mas o Biel poderia ser um atacante, ser um meia, ser um ponta. Todas as funções daquela polivalência que ele tem com ele, acho que seria interessante pro São Paulo. E o São Paulo não se reforça apenas da equipe de base, que é bom, hein? É bom ter os reforços da equipe de base quando eles têm qualidade. Mas um dia se der errado, o São Paulo tá brigando para não cair, pode ser. Não, uma Copa do Brasil, uma Libertadores pegando fogo ali contra um Flamengo, um Botafogo, um Palmeiras. Precisamos de um pouco mais de experiência. O Biel acho que daria conta, talvez, mais do que o Henrique Carmo. E nem é justo, né, você colocar o Henrique Carmo para pegar o Flamengo lá e ganhar. O Henrique Carmo pra mim é craque, vai ser craque, Lucas Ferreira, Luca, mas não é justo que esses moleques eles serem obrigados a conquistar o melhor ano da história do São Paulo depois da retomada. É importante sim ter um cara igual o Biel. O Tolói, tem até um camarada que fala aí que ele fala com a gente sempre em off sobre o Tolói, né? Não vou falar mais do que isso, porque pode prejudicar, mas o Tolói, ele ficou disponível aí no mercado. E o São Paulo, que tirou o Tolói do Goiás, foi do Goiás, né? Que ele tirou o Tolói teve uma carreira até que não tão rápida aqui no São Paulo, teve uns tempos aqui pra trabalhar, deu pra mostrar futebol, mas no São Paulo o Tolói nunca foi uma maravilha também, convenhamos, né? O Tolói no São Paulo, ele teve altos e baixos, depois ele foi ser ídolo na Itália, até que ele chega a se naturalizar italiano e jogar pela seleção da Itália. E aí é um cara que tá muito mais rodado, muito mais interessante de você trazer do que aquele Tolói do São Paulo. É o Tolói agora da seleção italiana. Muda tudo. Só que o que eu tô informado aqui é que ele pediu muito por mês e ele tem já 34 anos. E de novo, o São Paulo não tem aquela necessidade toda de ter um zagueiro. O São Paulo segue de olho no Gustavo Medina, ali da Ferroviária, e aí se o Tolói fosse ganhar pouco, o São Paulo iria pra cima assim pra tentar trazer. Agora, considerando que o Tolói viria pra ser titular, será que o São Paulo tem vagas pra titular? Então concordo com o São Paulo de não ir buscar. É melhor ir buscar um cara pro banco de reservas hoje pagando barato, totalmente barato, do que ir buscar um cara como o Tolói, assim, pra vir pro Tricolor Paulista e compor elenco, ser um estorvo, ganhar mais do que o Juan Tressoli. Vocês sabiam que disseram que ele ganha mais do que o Juan Tressoli? Aí é um pouco complicado de entender, né? Mas assim, gente, o São Paulo, pelas informações que chegam por algumas pessoas envolvidas lá dentro, o São Paulo realmente ele quer contratar um zagueiro. O São Paulo ele tá meio que irredutível para trazer um zagueiro e um zagueiro pode chegar a qualquer momento. O Gustavo Medina segue sendo uma opção, mas também poderia ser um Adonis Frias que o Crespo teria
indicado lá atrás, tal. O São Paulo, quando não quer vazar quem que é o cara, o São Paulo não vaza. A informação do Gustavo Medina pode ser verdadeira, mas pode também micar do nada, porque o Gustavo Medina da Ferroviária, se o São Paulo realmente quisesse, talvez já teria até trazido. Torcedor, esse foi o vídeo de hoje. Peço que comente o que você acha dessas notícias. Se inscreva no canal para ficar por dentro das notícias do São Paulo. E até a próxima.